Na gravação. Então, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Leonardo, faço parte da comissão organizadora da 20ª Jornada Científica do HUB. Caso vocês tenham algum problema de conexão ou alguma dificuldade e caia, né, durante a transmissão, eu vou colocar meu telefone no chat e podem falar diretamente comigo que a gente tenta resolver sem ter que parar a atividade, tá? Informamos a todos que este evento será gravado e publicado no canal do HUB no YouTube. E, ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso da sua imagem, voz e nome para essa finalidade, sem qualquer ônus em caráter definitivo pelo prazo de 10 anos. Ao acessar essa transmissão pela plataforma da jornada, sua presença foi registrada automaticamente. O certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. Então, para baixá-lo, é só fazer acesso, o login na sua área de participante, você vai conseguir tirar o certificado. E a partir de agora, então, damos início à nossa atividade e eu passo a palavra à doutora Alicia. Bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa atividade da nossa 20ª Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar dessa mesa, que é uma mesa que é muito especial para mim, porque é uma mesa que tem alguns alunos queridos de doutorado e aqueles que não são alunos diretamente, eu também considero meus alunos. E o tema que nós vamos discutir hoje é um tema muito relevante, e esse estudo ele foi desenhado, proposto e executado, como vários outros estudos em Covid, de uma forma muito ágil, muito célere para acompanhar a pandemia, mas também de uma forma muito engajada. Tudo que vocês vão ver aqui, que aconteceu, que está acontecendo, ocorre graças à dedicação dessas pessoas que estão aqui e de várias outras, esse é um grupo grande de trabalho. Então, é um prazer estar aqui coordenando essa mesa hoje. Meu nome é Alicia Mota, eu sou médica reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, Universidade de Brasília, sou também professora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, atualmente também professora do programa de Patologia Molecular da mesma faculdade e universidade. Eu sou membro também aqui da comissão científica organizadora desse evento. Essa é uma das atividades que compõem a programação da nossa 20ª Jornada Científica. Esse evento vai do dia 8 até o dia 12 de novembro, de forma online, e as inscrições para as demais palestras continuam abertas no site do evento, que está disponível aqui no nosso chat. Não deixem também de ver os trabalhos que foram selecionados e aprovados. O link de acesso aos vídeos dos autores também está disponível no site da jornada. Tem muito trabalho interessante realizado no HUB, em outros locais aqui do Distrito Federal, em outros estados. Vale muito a pena passar lá para dar uma olhadinha. Eu vou pedir a todos os participantes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados o tempo todo. E vou pedir aos palestrantes que habilitem apenas a câmera. Então, mantenham a câmera aberta, os palestrantes, e o microfone deixem para habilitar só na hora que a gente for começar cada aula específica. Então, a mesa que nós vamos ter agora é uma mesa sobre os efeitos da Covid-19 na gestação, parto, puerpério, período neonatal e desenvolvimento infantil. Nós vamos ter, então, 4 palestrantes. Eu vou apresentar logo os 4, apresentar o currículo deles, e depois, então, eu vou chamar um por um para realizar suas atividades. O primeiro palestrante vai ser o Felipe Mota. O Felipe possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pará, em 2012, fez residência médica em Pediatria e tem especialização em emergências pediátricas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, tem residência médica em Neonatologia pelo Instituto da Criança do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é doutorando em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília.
Atualmente, o Felipe é membro do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal e atua ainda como médico assistente no Serviço de Neonatologia do Hospital Santa Luzia, além de ser coordenador médico no Serviço de Neonatologia do Hospital Santa Helena, da Rede DOR Brasil. Nós teremos depois a doutora Maria Eduarda Canelas de Castro. A Maria Eduarda é médica com residência médica em neonatologia pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, residência médica em pediatria pela Universidade de Brasília, graduada em medicina pela PUC de Goiás, realizou estágio no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no Instituto de Cardiologia da Universidade de São Paulo e também em Bruxelas, na Bélgica. Atualmente, ela trabalha como neonatologista no Hospital Universitário de Brasília e no Hospital Santa Helena Rede DOR, e realiza atendimento ambulatorial em pediatria com foco em follow-up de prematuros. A terceiro palestrante será a Lisandra Moura Paravidini Sasaki. A Lisandra possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário de Brasília, com título de ginecologia e obstetrícia, título brasileiro de atuação na área de endoscopia ginecológica e também reprodução assistida pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Possui título de mestrado e é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Brasília e atualmente é chefe da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário de Brasília, diretora científica da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília e médica atuante na Clínica Saúde da Mulher e Centro de Assistência e Reprodução Humana Gênesis. E, para fechar nossa mesa, o David Alves de Araújo Júnior. O David é médico radiologista, e hoje é dia do radiologista, então parabéns ao David. Tem especialização em aperfeiçoamento em radiologia e diagnóstico por imagem, no CP Neuroradiologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, é professor em radiologia pediátrica, preceptoria da Universidade de Brasília, e está fazendo também um doutorado dele em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Então, depois dessa apresentação do extenso currículo de todos os nossos palestrantes, nós vamos, então, às apresentações específicas, lembrando que nós vamos ouvir os palestrantes, né? Nós temos 1h30 de atividade, então, essa atividade que começou às 14 horas, vai até às 15h30, cada um deles vai falar por 10 a 15 minutos, então nós vamos ter bastante tempo para discussão, e nós vamos abrir, então, ao final, esse espaço para sugestões, comentários, perguntas. Quem tiver alguma manifestação, por favor, pode colocar no chat aqui no Teams durante as apresentações, eu vou fazer a leitura no final, apresentar as questões de vocês. E agora, então, depois de dito isso, já com as observações do Leonardo, eu passo a palavra agora, então, para iniciar as apresentações ao Felipe. Bem-vindo, Felipe, muito obrigado pelo aceite em participar da nossa jornada e vamos iniciar a aula. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, professora, pelo convite. Deixa eu ver nossa apresentação. Boa tarde, meu nome é Felipe, sou médico neonatologista, como a doutora Alicia falou, e hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso trabalho, que foi feito com muito carinho, é um trabalho muito bonito. O nome é Proudest, ele está sendo realizado na Universidade de Brasília, no ambulatório de pediatria. O nosso título é Efeitos da Covid-19, sobre a gestação, parto, puerpério, período neonatal e desenvolvimento infantil. São 2 coortes, um estudo prospectivo e multicêntrico. O nosso trabalho ele surgiu de uma questão que é muito conhecida de todos nós da medicina baseada em evidência atual, né? Que a gente não conhece a Covid-19, a gente não sabe quais vão ser os efeitos dela a curto e a longo prazo. Quando a gente vai afunilar um pouquinho mais esse trabalho e a gente vai pensar em perinatologia, a gente tem um subgrupo e muito menos informações ainda. Então, no que diz respeito à gestação e à saúde da mãe, ao puerpério, à saúde do feto, do recém-nascido, logo após o nascimento, e como vai ser o desenvolvimento desses bebês a longo prazo, surge um gap de informações gigantescos, e foi a partir daí que surgiu a nossa dúvida e a nossa pergunta em relação
a mortalidade materna, se a COVID-19 causa mais partos prematuros ou se ela causa abortamento, se a depender do momento da infecção na gestação, a gente vai ter alguma repercussão no feto, principalmente em termos de restrição de crescimento intrauterino ou algum tipo de malformação anatômica ou algo funcional. Você vai potencializar gestantes com pré-eclâmpsia, se acontece a transmissão vertical, e como vai ser o desenvolvimento dessas crianças à medida que a gente for acompanhando, e essas crianças que foram expostas ainda enquanto fetos à infecção pelo Covid-19. Em considerações gerais, a gente sabe, já é do conhecimento que uma gestação saudável é igual a uma criança saudável. Mas para essa gestação saudável acontecer, a gente tem uma série de fatores, como nutrição, imunidade da gestante, que já é diminuída, mas como ela responde a essas doenças que podem acontecer durante a gravidez, um sono reparador é necessário, um ambiente familiar acolhedor e também ter acesso à informação e a forma como a gestante vai utilizar essa informação. Tudo isso é um impacto tão importante que vai acontecer o desenvolvimento de uma criança saudável. E quando a gente tem um contexto da pandemia, na verdade a gente vai ver tudo isso ficando diferente. Então, a interação social, ela foi diminuída ou até mesmo ausente ou modificável, né, daquela realidade de encontrar a pessoa para uma realidade agora virtual. O medo que essas famílias enfrentam, primeiro, de ter a doença, segundo, de ter alguém que a gente ama morrendo, a saúde mental durante a gestação. Então, quando a gente fala de pediatria, a gente tem que pensar em carinho na família. Então, a gente tem que entender que tem a saúde mental daquela criança, mas tem a saúde mental da mãe, tem a saúde mental do pai, eles indivíduos sozinhos, e vai ter a saúde daquela família como um todo. O luto que pode acontecer para essas famílias e também o medo de como vai ficar a questão financeira, né, após pandemia ou durante esse final de pandemia, se Deus quiser, né? A gente já sabe que sintomas como ansiedade, preocupação excessiva com limpeza, eles estão presentes de uma forma muito mais presente, na verdade, agora durante a pandemia, não só em adultos, mas também em crianças. A gente tem crianças que não sabem falar ainda, mas que elas já sabem higienizar a mão com álcool de uma forma contínua. O medo de adoecer, o medo de alguém amado adoecer, acidentes domésticos, a gente está vendo muito aumento, principalmente de violência doméstica nesse contexto de pandemia, alteração de humor e síndrome de pânico também. As crianças, elas inicialmente na pandemia foram ditas como quase imunes à doença, né? Depois a gente foi visto que acontecia sim a infecção, e depois a gente está vendo que não só acontece a infecção, como ela pode acontecer e gerar uma doença grave, tanto no momento da infecção, como com consequência de toda aquela cascata inflamatória, que a gente vai chamar de doença inflamatória sistêmica. Foi feito um trabalho recente, agora de novembro de 2021, publicado no Pediatrics, um trabalho bem grande, extenso, que avaliou a população pediátrica nesses anos anteriores aí de pandemia, né? E foi visto que realmente as crianças elas tendem a ser mais assintomáticas ou terem casos mais leves e que acontece a recuperação dessa doença aguda em 1 a 2 semanas, né? Do total de hospitalizados, as crianças vão representar 7%. E desses 7% hospitalizados, de 28% a 33% vão necessitar de uma unidade de terapia intensiva. No total, são 2,8 milhões de casos, então é criança pra caramba, e 377 mortes. O que a gente não sabe é que dentro desses bebês, esses 33% de pediátricos, na verdade, que foram para terapia intensiva, o que eles têm de sequela, o que eles têm de comorbidades, como que é a saúde mental deles, como que isso vai ser a longo prazo. Quando a gente traz para a perinatologia, a gente vai ter muito menos trabalho ainda. Então, a gente sabe hoje que acontece uma transmissão perinatal, não se sabe o que leva algumas gestantes a terem, por exemplo, análise de placenta, até o vírus presente na placenta, com sua devida reação inflamatória, e também o que algumas gestantes que têm infecção no momento do parto também não ter isso na placenta, né? E a gente sabe também que acontece uma transmissão por exposição mesmo à partícula viral no pós-parto por cuidadores. Um segundo momento foi o aleitamento materno. Será que acontece uma transmissão pela secreção pelo leite materno? Então, foi visto que, na verdade, não acontece, desde que a gente tome as medidas de higiene, né, preconizadas durante a pandemia. Isso foi feito com vários trabalhos, não só um, nem dois, em que as crianças tinham um RT-PCR coletado com 24 horas de vida, depois com 7 dias, depois entre 14 e 21 dias, depois com 21 dias. E a gente viu que essas crianças não foi diferente, as crianças que eram recebiam aleitamento materno, que recebiam fórmula, ou que recebiam o próprio leite materno, mas de uma forma ordenhada, não diretamente do peito. Outra indagação importante foi o momento da gestação. Então, será que
a infecção acontecendo no primeiro trimestre, ela não altera a organogênese dessa criança e a gente vai ter uma alteração anatômica lá no futuro, ou se uma infecção nos momentos mais tardios da gestação que poderiam levar o bebê a ter alguma complicação imediata, necessidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, e se o tipo de parto podia ser importante em termos de transmissão perinatal. Será que o parto normal é protetor, é potencializador, assim como a cesárea? E os sintomas no recém-nascido. A gente vai ter quadros desde assintomáticos até bebês que são gravemente enfermos. Muito do que a gente tem hoje sobre recém-nascido tem a ver com séries de casos ou relatos de casos. Esses gravemente enfermos são bebês que evoluem principalmente com coagulação intravascular disseminada, os bebês sangram hemorragia intracraniana, vão ter hemorragia pulmonar, hemorragia de via digestiva. Diante disso, a gente vai ser um montão de guidelines aí tentando ajudar os neonatologistas e os pediatras gerais a como a gente pode evitar essa contaminação no período neonatal. Então, a gente vai ter desde a Academia Americana de Pediatria, CDC, Academia Australiana, Europeia, Organização Mundial de Saúde, Academia Americana de Medicina da Família, mas de uma forma geral, o que a gente tem de recomendação atual, né? Equipamentos de proteção para essa mãe durante a amamentação, que ela vai usar enquanto ela está infectada, né? Uso de máscara e higiene contínua, principalmente das mãos. Durante a amamentação também, máscara e higiene das mãos. A gente teve um momento na pandemia bem Jurassic Park, em que as crianças nasciam, a gente separava as crianças correndo da mãe, eles iam se ver 15 dias depois, e a gente viu que, né, dosando, pesando aí risco-benefícios e as taxas de contaminação sendo tão baixas, não tinha por que a gente separar essas crianças. Então, hoje, a gente, inclusive, incentiva a manter a Golden Hour, aquela primeira amamentação. Vai ser muito mais importante para esse binômio ter um vínculo, ter a amamentação, do que a gente separar eles nesse primeiro momento. Em relação ao nascimento, os profissionais de saúde utilizarem a máscara N95, os bebês podem permanecer em cuidados de alojamento conjunto. Existe uma recomendação que eles amamentam e depois ficam um pouquinho separados da mãe, em torno de 2 metros, e que pode ter até uma barreira de proteção entre eles, uma parede construída daquelas retráteis. E em relação a teste de nascimento, que é o ponto mais polêmico na neonatologia, em que momento a gente vai colher, vale a pena colher. Não existe um SWAB pediátrico, né? A gente tem um SWAB gigantesco, e aí se a gente coletaria com 24 e 48 horas, e se esses bebês não fossem coletados, para a gente considerar como eles positivos, né? E também permanecerem em isolamento junto com os pais. E passado esse momento, então, que a gente ficou tão preocupado com a transmissão perinatal e com doenças agudas ali da infecção, a gente começou a analisar e observar em tudo que foi publicado, tudo que a gente tem de literatura, de evidência científica mesmo, em relação ao impacto dessa pandemia na saúde perinatal. E o que chamou a atenção foi o que a gente não estava esperando, na verdade. A gente viu que questões como equidade de gênero estão sendo muito importantes hoje por conta da pandemia. Quando a gente pensa que em alguns países como o Quênia, no leste africano, são lugares onde foram descritos, mais de 66% da população feminina perdeu o trabalho. Quando a gente vai olhar os dados americanos, que são milhões de desempregados, 55% dessa população também são de mulheres. Mas a gente pode pensar, mas sempre foi assim. Na verdade, não. A gente viu que a taxa aumentou durante a infecção. E a gente está falando assim de Estados Unidos, a gente fala de Inglaterra, que também acontece essa taxa mais aumentada, países desenvolvidos. Quando a gente traz para um país em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, a gente vai pensar que a gente tem um mercado de trabalho, na verdade, econômico muito informal. Então, muitas dessas mães, elas não têm a oportunidade de ter alguém ajudando elas em termos de rede de apoio para cuidar das crianças. Em segundo ponto, elas não têm uma rede que proteja elas financeiramente por se afastar do trabalho. E quando a gente compara, então, os grupos, juntando isso, lactantes, gestantes, em um outro grupo com homens e mulheres não grávidas, puérperas ou lactantes, a gente vai ver que o prejuízo financeiro e acaba que tem um impacto na saúde mental muito grande dessas mulheres, porque elas, primeiro, a gente não tem escola, a gente não tem creche, então elas mantêm as atividades de casa, de cuidar dos filhos, ao mesmo tempo elas estão sobrecarregadas com o trabalho, que apesar de ser home office, mas se mistura dilui em tudo aquilo que a mulher está passando. E o principal, né, ela tem uma carreira brilhante, de repente ela larga a carreira dela, ela passa a ser dependente. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter a rede de apoio, alguém que confie e que goste, que esteja dentro de casa durante a pandemia para ajudar a cuidar das crianças. Então, a gente tem uma saúde mental, na verdade, muito abalada durante a pandemia, nesse contexto de perinatologia e de mulheres lactantes. Em termos de infecção para os bebês, a gente viu que tem muito baixo risco de transmissão vertical e principalmente de contato quando a gente está falando das mães e dos pais cuidando. Quando a gente muda isso,
a gente pode mexer um pouco, quando a gente está falando de cuidados em hospital, né, pode acontecer também essa infecção por gotículas, por presença de partícula viral. E a gente tem muito pouco estudo, principalmente falando de morbidades nesse contexto de pandemia, quando a gente fala esses dois grupos, os grupos pediátricos e os grupos de mulheres que acabaram de ter bebês ou que estão gestantes. Diante disso tudo, a gente tem um trabalho com o objetivo de determinar os efeitos da infecção desse vírus na perinatologia até a pediatria. Então, a gente vai desde a gestação, parto, puerpério, achados clínicos, a gente vai ter imaginológicos, tanto dessas mulheres quanto dessas crianças, laboratoriais também, e principalmente como que vai ser o desenvolvimento de crianças que nasceram num contexto de pandemia. Nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, e os nossos pacientes, como que a gente chegou até eles, né? Então, dentro da vigilância epidemiológica, a gente conhece essas mulheres que estão gestantes, e a gente também faz busca ativas em maternidades e divulgação em mídias sociais. Então, a gente conhece essas mulheres que estão grávidas. Em seguida, a gente convida elas a realizar o pré-natal no Proudest dentro da Universidade de Brasília, do Hospital Universitário, desde que elas assinem um termo de consentimento livre esclarecido. Em seguida, esses bebês vão nascer no HUB e vão receber cuidados de maternidade. E os bebês vão ter segmentos até aos 5 anos, a idade prevista inicial, e a nossa consulta de puerpério das mães, né? Lembrando que nessas consultas de segmento dos bebês, a família vai ser conhecida também, e alguns aspectos da família também vão ser perguntados e observados. Diante disso, a gente dividiu o nosso trabalho em 2 etapas. Uma etapa A, que a gente vai chamar de pregnant, que seria a parte do pré-natal até o momento do parto, e a etapa B, que é o born, que seria a partir do segmento das crianças, a partir do nascimento delas, sendo a primeira consulta a gente marca ali em torno de 14 dias de vida. E a gente publicou o nosso protocolo, a gente tem muito orgulho dessa publicação e da nossa equipe, que é uma equipe que tem característica de um hospital universitário, porque é uma equipe multiprofissional. A gente vai ter a equipe da obstetrícia, a equipe da pediatria, a equipe da radiologia, e quando eu falo em equipe, eu estou falando de toda uma galera, muita gente, muitos profissionais em termos de multiprofissionais. A gente vai ter nossas enfermagens, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todo mundo vai ajudando a gente muito, e todo mundo empenhado e desse trabalho que está tão bonito. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, por ter mostrado um pouco, né, de como, assim, contextualizado e já feito aí uma introdução para falar sobre o nosso estudo, né, sobre o Proudest, sobre os 2 braços, o Pregnant e o Born. A gente vai dar continuidade agora, eu vou chamar a Lisandra para continuar, então, contando essa história e mostrando os dados aqui. Lisandra, seja bem-vinda. Obrigada, viu, professora, pela introdução e aos colegas que estão aqui com o estudo, né, todos juntos. A minha parte, então, é apresentar a etapa pregnant, que seria a etapa relacionada à gestação, né? Vocês estão vendo direitinho a tela? Sim, estamos vendo bem. Então, o Felipe muito bem introduziu, né, que os nossos efeitos ainda são bem desconhecidos. Dentro da obstetrícia, isso ficou bastante evidente. Então, os estudos iniciais, aqueles primeiros que começaram a mostrar os primeiros dados, mostravam para a gente que as características clínicas das gestantes e das não gestantes eram similares. E então se imaginou que as gestantes não fariam parte do grupo de risco, mas já começou a se avaliar uma possibilidade de maior frequência de partos prematuros e uma maior frequência de partos cesáreas. Depois, outros estudos foram chegando com um número ainda pequeno de mulheres, já mostrando que existia um maior risco possível de pré-eclâmpsia, de sofrimento fetal, de ruptura prematura de membranas, de parto prematuro ou algumas outras complicações. Essa revisão sistemática e meta-análise já
juntou mais estudos com um N maior de pessoas, de mulheres não grávidas e grávidas, e já começou a demonstrar que a taxa de letalidade das pacientes não grávidas era menor do que a mortalidade das pacientes gestantes. Então, já começou a surgir um alerta relacionado ao risco de gravidade maior da doença, do Covid-19, em gestantes, além de outras complicações como hemorragia, parto cesárea, parto prematuro ou baixo peso ao nascer. Esse ano foi publicada essa grande revisão do Lancet, que mostrou para a gente dados de 1º de janeiro de 2020 até janeiro de 2021, um N bastante significativo, mostrando realmente que houve um aumento da morte materna global associado ao período da pandemia do Covid-19, um maior número de natimortos, de gravidez ectópica rota, aí talvez pela demora na procura da assistência hospitalar e casos de depressão. Mas na meta-análise eles já não conseguiram evidenciar outras morbidades associadas à gestação com Covid, como os diabetes, pré-eclâmpsia, parto prematuro ou outras. Outro estudo, outra revisão sistemática desse ano, já com 438 mil gestantes, mostrou realmente que o Covid-19 poderia estar associado a maior associação com pré-eclâmpsia, parto prematuro e natimortos, em relação às mulheres gestantes que não tiveram Covid na gravidez, mas se fosse analisado um subgrupo das gestantes com Covid-19 nos sintomas leves, já gestantes com sintomas severos, houve ainda maior associação com pré-eclâmpsia, com parto prematuro, mas também com diabetes gestacional e baixo peso ao nascer. E no Brasil? Bom, no Brasil, eu vi esse estudo que chamou bastante atenção na época, até pelo título, né, professora, a tragédia do Covid-19 no Brasil, porque mostrou aqui, já em julho, mostrou o número de mortes maternas como o Brasil sendo campeão mundial de mortes maternas por Covid, né, mostrando aí 12,7% de mortalidade nas gestantes nesse período de julho. E esse observatório, feito por uma equipe de São Paulo, que funciona até hoje, continua demonstrando os casos de Covid em gestantes, e demonstrou nesse ano um aumento ainda grande de mortes maternas associadas ao Covid, após a mudança aí do Covid-19 desse ano, e aí a gente tem ainda algumas dificuldades de acesso, e mostrando ainda um N de mortes maternas importante e impactante. Bom, e o nosso estudo, então? O que ele veio corroborar ou contribuir para essa avaliação? Nosso objetivo seria, então, avaliar o efeito da Covid-19 nos indicadores de mortalidade e morbidade materna, nos indicadores de morbidade obstétrica, então, a pesquisa visa avaliar aborto, malformações fetais, distúrbios de crescimento, restrição de crescimento, parto prematuro, ou até presença de algumas patologias obstétricas, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, entre outras. Além disso, nós temos como objetivo investigar a presença do vírus SARS-CoV-2, assim como os anticorpos e os marcadores inflamatórios no sangue das mães, né, das gestantes, no líquor daquelas mães que foram submetidas à cesárea, assim como investigar a presença do Covid-19 na placenta dessas gestantes. Como que foi, então, feito o desenho do estudo? Nessa etapa, que a gente chamou de Breast Pregnant, nós estamos fazendo o estudo longitudinal, prospectivo e multicêntrico, onde a gente tem pacientes que são provenientes do Agarram, onde hoje no Distrito Federal estão os casos agudos de Covid, e um outro grupo no HUB, onde são as pacientes que vão fazer o pré-natal, né, conosco no HUB, e o parto no HUB, mas aquelas que não estão na fase aguda da doença, nos primeiros 14 dias. E nessas pacientes que são atendidas no HUB, nós pretendemos chegar ao N de 300 casos de gestantes com Covid durante a gravidez e ter também os controles, que seriam aquelas gestantes que sabidamente ou comprovadamente não têm Covid na gravidez. Qual o critério de inclusão no estudo? As gestantes, elas têm que ser acima de 18 anos, elas têm que já trazer um teste comprovando, ou o teste do PCR, teste rápido, ou sorologia comprovando o Covid durante a gravidez, e os controles seriam aquelas gestantes assintomáticas para o Covid que tivessem uma sorologia negativa,
14 a 28 dias após o parto, por exemplo, ou durante a gestação. As mulheres que têm consumo de álcool, tabaco, outras drogas, ou que têm suspeita ou confirmação de doenças congênitas, como toxoplasmose, sífilis, zika, elas são excluídas do estudo para diminuir o número de viés, a taxa de viés. Bom, no pré-natal, como que a gente tem feito, então? A gente avalia inicialmente o teste do COVID que já foi realizado, faz um questionário de sintomas relacionados a doenças, medicamentos utilizados, a internação hospitalar, é feito um screening de doenças infecciosas e congênitas, como já avaliando no pré-natal, se ela teve também, além do COVID na gravidez, sífilis ou outras infecções congênitas, é feita uma avaliação de dados sociodemográficos, se ela é gestante, se ela é casada, o perfil social dessa gestante. Já se avalia doenças prévias que ela possa ter, e aí é iniciado o acompanhamento pré-natal, é feita uma coleta de exame de sangue já na primeira consulta de pré-natal dela, é feito o acompanhamento de toda a gestação, com avaliação com exames físicos, fornecido o exame laboratorial rotineiro da gestante, assim como as ecografias obstétricas para acompanhar o crescimento fetal, são realizadas nessa etapa. No pré-natal, a gente aí faz uma triagem de avaliação de risco psicológico, né, utilizando uma escala de depressão, inventário de depressão de Beck, e aquelas gestantes que têm uma alteração nessa escala, é oferecido acompanhamento psicológico com a psicóloga Leida, que está também no mestrado associado a esse tema. E, como eu falei anteriormente, a gente faz a coleta do sangue materno dela já no pré-natal, antes do parto. No momento do parto, essas mulheres a gente avalia o tipo de parto que elas foram submetidas, o desfecho do parto, se ela teve algum grau de complicação, é feita coleta de amostras de sangue materno no momento do parto, do cordão umbilical para avaliar o sangue do bebê. Essas amostras elas são coletadas e centrifugadas, e aí depois elas são armazenadas em um tubo, em criotubos de 4 ml. A placenta também é enviada para análise, e aquelas mulheres que forem submetidas a cesárea ou analgesia de parto normal, é feita a coleta do líquor. A gente coleta já direto no criotubo, meio ml do líquor. Todas essas amostras, as de sangue, elas são centrifugadas imediatamente, e o de líquor, elas são colocadas a menos 84 graus para análise posterior. Bom, de dados preliminares, então, nós já temos 290 gestantes com Covid-19 positivo na gravidez. Nós temos atualmente 28 controles, já temos 71 casos de líquor coletados e 17 dos controles. Sangue materno coletado e congelado no momento do parto, nós temos 144 casos e 20 controles, e placentas, nós já temos mais de 70 placentas estudadas até o momento. Nós já temos aí a avaliação dos sintomas, vendo que a analgesia e a anosmia, e a geusia são frequentes nessa população, assim como a cefaleia, a mialgia e a febre. Esse é o estudo de mestrado também da Iacra, uma enfermeira que trabalha conosco relacionado à sintomatologia das gestantes, e temos aí algumas mulheres com maior gravidade, algumas que necessitaram de admissão hospitalar durante a gravidez, e inclusive com uso de oxigênio suplementar, e dentro do nosso estudo nós temos aí 2 gestantes que foram a óbito no período de puerpério. De encaminhamentos, atualmente nós estamos já com 30 amostras de líquos, 10 amostras de casos graves, 10 de casos leves e 10 controles, enviadas para estudo na Universidade da Alemanha, que foi distribuída para avaliação de microRNA ou de avaliações externas, e nós temos já cerca de 470 amostras biológicas que vão ser encaminhadas para a Fiocruz, agora dia 17 de novembro, para estudos de marcadores inflamatórios. Então, sangue materno, o líquor e o sangue das crianças, dos recém-nascidos no momento do parto, de 6 meses também após o nascimento, serão encaminhadas para avaliação de marcadores inflamatórios. E temos ainda um estudo da professora Fabíola, de mestrado da Letícia, que está avaliando aí estudo placentário
de modulação epigenética em gestantes com COVID. Então, separamos 3 com COVID mais leves, COVID graves e COVID e controles para fazer essa avaliação de modulação epigenética placentária. Bom, queria agradecer, então, a possibilidade de deixar aí meu e-mail para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Lisandra, pela apresentação. A gente vai ter a discussão aqui no final. E agora eu vou chamar, então, Maria Eduarda, e vou fazer só aqui uma correção, porque eu esqueci no currículo dela de dizer uma coisa importante, que ela também está fazendo doutorado agora em Ciências Médicas, dentro dessa mesma linha de projeto. Então, seja muito bem-vinda, Maria Eduarda, pode começar a sua apresentação. Obrigada, professora. Queria agradecer a participação nesse evento, junto com meus companheiros tão queridos de doutorado e com essa pesquisa que tem nos dado muito orgulho. E dando continuidade ao que a Lisandra comentou e o Felipe também introduziu, a nossa etapa Born, ela é a etapa em que a gente vai acompanhar as crianças, filhas de mães que tiveram Covid na gestação. Então, é um momento que a gente realmente vai avaliar se houve repercussão nessas crianças. Inicialmente, considerando que começamos o trabalho no ano passado, essas crianças ainda estão com uma idade pequena dentro do que programamos avaliar nessas crianças. Então, a gente programou acompanhar por 5 anos essas crianças e, atualmente, a gente tem algumas crianças apenas com 13 meses, 15 meses. Então, ainda estamos na fase inicial de avaliação, mas contamos, no momento, com 294 crianças no nosso estudo e 11 controles. 294 crianças casos. E durante nosso acompanhamento, então, inicialmente, após o nascimento dessas crianças, tanto no Hospital Universitário de Brasília, quanto no Agarrão e em outras regionais, realizamos ainda na maternidade os testes de triagem neonatal após o nascimento, os que não foram realizados no hospital. A gente dá seguimento no ambulatório, regula essas crianças e consegue organizar isso para elas. Alguns são feitos mesmo no ambulatório. O acompanhamento é realizado no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário de Brasília, como o Felipe comentou, a partir de 14, 15 dias de vida, então não deixamos passar disso para que nada seja perdido aí da avaliação inicial dessas crianças. E as nossas consultas são já definidas com avaliação de crescimento e neurodesenvolvimento, então são realmente consultas de C&D, de acompanhamento das crianças, inicialmente mensais nos primeiros 6 meses de vida, a cada 3 meses até que se complete 12 meses de idade e a cada 6 meses até que se complete 5 anos de vida, tá? A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, que a gente tem muito orgulho, sempre muito presente nos nossos ambulatórios semanais. A equipe é composta por pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e enfermeiros, que juntos buscam as melhores ferramentas para a avaliação dessa criança. Os efeitos psicológicos da infecção pelo SARS-CoV-2 nas mães serão avaliados com escalas de depressão pós-natal de Edimburgo, escalas de autoeficácia parental e escalas de estresse. Então, essas escalas são aplicadas nas mães nas consultas nos primeiros 6 meses de vida, até para conseguirmos ver também a diferença entre a aplicação da escala com 2 meses, a aplicação da escala com 4, a aplicação da escala com 6. São realizados em momentos diferentes para que a gente identifique algum problema na mãe e que possa acarretar em consequência para a criança. A amamentação, inclusive, incluindo uma escala de amamentação, os hábitos alimentares, o estado nutricional e vacinal, são todos avaliados ao longo das consultas, com roteiros já pré-determinados pela equipe. Além disso, programamos e temos realizado coleta de amostras de sangue das crianças, filhas de mães expostas à Covid-19 na gestação, com 6 meses de idade para avaliação de perfil inflamatório, incluindo citocinas, e com 12 e 24 meses para avaliar os perfis metabólicos. A princípio, ainda não temos nenhuma criança de 24 meses, até pelo tempo da pandemia, mas com 12 meses já temos várias coletas, eu vou mostrar mais para frente
o nosso número. Então, são marcadores de metabolismo energético, de função tireoidiana, de metabolismo ósseo, de função adrenal e de função renal, e hemograma, que a gente vai avaliar e conduzir também, se tiver alguma alteração que a gente possa corrigir com suplementação. Dos nossos dados até o momento, dados bioquímicos, como a Alisandra comentou, coletas de sangue de cordão umbilical, já temos uma parte, coleta de sangue com 6 meses de vida, então triagem metabólica, 60 das crianças, o que representa 20%, e coleta de sangue com 12 meses representa 33% da nossa amostra atual. Durante o nosso acompanhamento, são aplicadas escalas de desenvolvimento, que inclusive é o tema da minha tese de doutorado, para que consigamos identificar se essas crianças têm realmente um déficit de desenvolvimento, se existe alguma forma da gente interferir nisso e melhorar o desempenho dessas crianças. A primeira escala que é aplicada nos primeiros dias de vida, até 28 dias, é a escala de avaliação do comportamento do neonato, é a NBAS. Ela avalia comportamento, autonomia, o estado motor da criança, o estado de consciência, a interação social desse recém-nascido. Então, é uma escala muito precisa, até porque é uma criança muito... que a gente pode imaginar que é uma criança que não demonstra muito do desenvolvimento, mas que a escala consegue identificar. E o objetivo realmente é avaliar a qualidade da interação entre o bebê e seus pais e detectar qualquer fragilidade para intervenções positivas. Então, ela vai fornecer informações sobre os padrões interativos das crianças que podem ser utilizados para orientar pais e cuidadores. O número de crianças avaliadas por essa escala na nossa pesquisa até o momento foi de 105, que representa 35% da nossa amostra. A escala Bayley-3 de desenvolvimento é uma escala mais ampla e que pode ser realizada no maior tempo da criança e em vários momentos também da primeira infância. Ela é individualizada, então ela é uma escala que individualmente avalia a cognição, a linguagem, que é a comunicação receptiva ou expressiva da criança, o motor grosso e fino, o social e emocional e o comportamento adaptativo. O Bayley-3, então, pode melhorar a compreensão do desenvolvimento inicial nas populações de alto risco e pode ser uma medida de resultado mais sensível para ensaios clínicos. Então, coube muito bem ao que nós programamos realizar. O Bayley-3, dentro do Born, ele pôde auxiliar na nossa avaliação de cognição, linguagem e desenvolvimento motor. Então, não só na consulta pediátrica, com o olhar do pediatra é avaliado o desenvolvimento, mas sim através da escala pela avaliação da terapia ocupacional. Essa avaliação foi realizada com 3, 6, 9 e 12 meses de idade dos bebês, não só foi realizada, como está sendo realizada, a gente ainda tem crianças admitidas no período neonatal atualmente. Até o momento temos 221 crianças avaliadas, e o nosso principal objetivo era a detecção de atraso no desenvolvimento, grosseiramente falando, né? Para a gente definir, entender se a pandemia, o isolamento social, o isolamento dessa criança e dessa família com a Covid-19 causariam, então, atraso no desenvolvimento. O que a gente sabe é que a pandemia, além de produzir altas taxas de morbidade e mortalidade na população, como fatores também possíveis, né, de risco para o crescimento saudável das crianças, houve, dentro do que a gente encontrou na literatura, muito bem comentado pelo Felipe, um aumento do estresse parental, com suspensão de atividades em salas de aula, o que também repercute nas crianças mais novas, com medidas de isolamento social que fez com que as crianças pouco pudessem interagir com outras crianças, né? Riscos nutricionais, exposição a estresse tóxico, principalmente em casas que antes já eram desestruturadas, e a falta de atividade física também por essas crianças. Então, tudo isso veio como fator de risco para atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças, né? E aí, o que a gente pôde ver? Então, até o momento, são achados bem preliminares e bem gerais o número das crianças avaliadas pela escala 221, que são 75% das crianças, 55, ou seja, 25% das crianças até o momento avaliadas apresentaram atraso no desenvolvimento no decorrer desses primeiros 12 meses de vida. E apenas 1% necessitou de encaminhamento para outros serviços, ou seja, não conseguimos
desenrolar esses problemas das crianças no nosso ambulatório, apenas 1%. E aí, o que a gente conseguiu ver foi que a cada atendimento, pais e membros da família são orientados em maneiras de estimular a criança em casa. Então, após a avaliação, após a realização do Bailey 3 em cada criança, dentro daquilo, identificou-se se a criança estava ou não dentro do adequado para a sua idade, e aí foram orientadas essas famílias a como estimular essas crianças em casa. A grande maioria tem retornado na próxima avaliação, ou seja, 3 a 6 meses após, na avaliação da terapia ocupacional, com ganho compensatório de neurodesenvolvimento. Então, as nossas atuações ambulatoriais têm sido muito importantes por meio da terapia ocupacional para que isso seja revertido, para que os problemas, né, da pandemia sejam revertidos nessa criança. E o que mostra, né, a importância do atendimento completo da criança no nosso ambulatório, que é tão multidisciplinar, para a detecção precoce, faltou ali algumas palavras, para a detecção precoce de complicações devido à infecção pela Covid-19. Então, a criação de atividades para promover a saúde, desenvolvimento saudável, torna-se uma prioridade, a fim de melhorar a saúde individual das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, a fim de melhorar a saúde da comunidade e a capacidade desses indivíduos depois a longo prazo, com resultados positivos. E aí, os nossos principais desafios, então, acho importante a gente colocar, alguns bebês não puderam ser avaliados nos momentos que a gente definiu que seriam ideais para eles. Isso, em grande parte, pelas remarcações por eles próprios, remarcações das consultas, com atraso nas aplicações das escalas, né, que a gente definiu em momentos pré-determinados. A dificuldade do kit completo para aplicação das escalas, então, principalmente da escala Bailey, que conta com um kit muito amplo para aplicação. A gente não tem vários kits para que várias salas sejam ocupadas por vários terapeutas ocupacionais e que todas as crianças consigam ser avaliadas de forma adequada. A limitação do número de profissionais para aplicação das escalas, não temos inúmeros terapeutas ocupacionais para o número de crianças do nosso ambulatório, e o espaço físico reduzido, claro, para a aplicação adequada dos testes. Isso tudo são limitações que atrapalharam um pouquinho aí o desenrolar da nossa evolução, mas que não tem impedido que consigamos atuar. E a colaboração também pelas famílias no aguardo do atendimento. Então, a família que chega 13h, que é avaliada primeiro pelo ambulatório, depois ela vai para o psicólogo, depois ela vai para o terapeuta ocupacional. Em algum momento pode ser que ela se canse, precise sair, enfim, e não consiga finalizar tudo que a gente planejou para ela naquele dia. Muito obrigada. Aqui algumas imagens do nosso ambulatório, que acontece todas as sextas-feiras no Hospital Universitário de Brasília e que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Obrigada, Maria Eduarda, e terminando aí com a foto do Geraldo aí, né? Trabalhando aí, coletando os dados dele também. E nós vamos agora, então, para a última apresentação dessa mesa. Nós estamos bem tranquilos em termos de tempo. Então, assim, terminada a apresentação, agora a gente vai passar para a parte das perguntas, a discussão, que é sempre muito rico. E eu chamo agora, então, o David para fazer essa última apresentação dessa mesa. David, seja bem-vindo. Pode iniciar a sua aula. Obrigado, professora Alicia. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar aqui a apresentação. Então, a gente vai discutir um pouco sobre a neuroimagem das complicações relacionadas à infecção por SARS-CoV-2 no contexto do estudo do Proudest, né? Especificamente falando sobre o braço Borne, que avaliou as crianças, né? Contextualizando um pouco com a fisiopatogenia da doença, vocês vão poder entender por que nós selecionamos alguns parâmetros de imagem específicos para realizar a avaliação dessas crianças. Então, o vírus, ele tem um mecanismo de lesão tecidual duplo. Ele pode causar tanto dano neuronal direto, quanto um dano sistêmico.
No início da pandemia, ainda havia muita dúvida sobre esse primeiro mecanismo, né? Se ele realmente existia, esse acometimento direto do tecido neural, né? Especificamente dos corpos celulares neuronais e das células gliais, pelo vírus. Hoje em dia, já foram publicados vários artigos na literatura comprovando a existência desse mecanismo de ação direta, né, de toxicidade do vírus no tecido neural, cuja hipótese começou a ser formulada a partir do fato de que se encontrava vírus isolado no líquor, né, no líquido cefalorraquidiano dos pacientes infectados. E a partir daí, com a análise histopatológica, foram encontradas partículas virais tanto dentro dos corpos celulares neuronais quanto também em células da glia, comprovando a existência desse mecanismo de lesão direta. Mais à frente a gente vai ver qual a importância disso para a avaliação da imagem. Já no segundo mecanismo, que era bem mais evidente desde o início da pandemia, né, a reação imune excessiva, denominada tempestade de citocinas, né, principalmente a interleucina 6, né, foi muito implicada nesse mecanismo, que é produzida por leucócitos ativados, estimulava toda uma cascata inflamatória que resultava em danos extensos, né, em diferentes tecidos. Mais notadamente, né, no sistema respiratório, cardiovascular e renal. Com o avançar da pandemia, foram aparecendo relatos de acometimento neurológico, né, sobretudo em pacientes mais graves, e daí começou a se questionar qual o mecanismo que poderia estar implicado no acometimento específico do sistema nervoso. E daí foi encontrado, né, depois que se ficou evidenciado o mecanismo celular de atuação do vírus, através da ligação dessa proteína S, né, que está ilustrada, com o receptor da enzima conversora de angiotensina, que se conseguiu entender, porque o tecido neural também, né, no sistema nervoso central, também expressa esse mesmo receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, existia uma via comum de atuação para explicar a toxicidade do vírus no tecido neural. Além disso, um outro mecanismo muito importante que a gente também consegue avaliar por imagem é a disfunção endotelial causada pelo vírus, que leva ao dano na barreira hematoencefálica, podendo ocasionar isquemias e infartos focais e também hemorragias dentro do parênquima encefálico. Dito isso, nós desenvolvemos, dentro da metodologia do Proudest, né, da avaliação desses pacientes que são filhos de mães que tiveram infecção durante a gestação ou no período perinatal, com sorologias negativas para outras infecções congênitas e que também não tinham anomalias morfológicas no estudo ultrassonográfico gestacional, né? Foi outro critério de exclusão. O nosso desenho de estudo procurou avaliar as repercussões do tecido neural através de 3 categorias básicas, né? A avaliação estrutural, com a ultrassonografia modo B, a avaliação dessa disfunção vascular, né, e da possível repercussão hemodinâmica que isso pode ter, né, na criança, através do Doppler, né, tanto o colo quanto espectral das principais artérias intracranianas. E a gente incluiu também no estudo um método de avaliação que tem sido mais recentemente aplicado ao tecido encefálico, né, que é a elastografia, para avaliar o tecido encefálico em termos de elasticidade e rigidez. A gente vai ilustrar mais um pouco à frente. Essa prancha dos cortes básicos que a gente tem feito nos estudos ultrassonográficos do modo B, né, nos 3 planos principais, coronal, sagital e axial. E dentro desses planos, a gente consegue insonar através da fontanela anterior para fazer a avaliação
das alterações, possíveis alterações vasculares e, posteriormente, a aplicação do estudo elastográfico. Para o estudo elastográfico, especificamente, a gente precisa de um tempo de análise um pouco maior, porque o transdutor precisa ficar parado, né? E a gente aplicar uma certa tensão para daí sim as ondas da elastografia gerarem um mapa de cores, que é a imagem que a gente vai conseguir traduzir em termos numéricos para a medida de elasticidade daquele tecido. Nos nossos resultados preliminares, né, esse número atualmente é um pouco maior, já realizamos mais de 160 exames, e nós encontramos cerca de 10% de exames alterados, incluindo alterações estruturais, como a leucomalácia, né, que é doença da substância branca, e também casos de hemorragia intracraniana, que podem, né, a gente vai tentar fazer essa correlação depois, ver se ela realmente se expressa estatisticamente, né, com a correlação dessas hemorragias intracranianas com o mecanismo de disfunção hemodinâmica, né? A gente sabe que dentro desses pacientes avaliados, também existe um grupo que apresenta alterações hemodinâmicas, com diminuição dos índices de resistência e de pulsatilidade nas artérias intracranianas, e alguns deles já se manifestam com lesão estrutural e outros não, ainda estão conseguindo compensar, né, com esse redirecionamento do fluxo intracraniano. Então, a ideia é estudar se isso realmente se traduz em termos de mecanismo compensatório, será que as crianças estão alterando o padrão de fluxo intracraniano para compensar lesões hipóxicas, ou se já existe um dano estrutural permanente, como no caso das leucomalácias, né, periventriculares. Eu trouxe alguns casos para ilustrar, né, essa insonação da artéria cerebral média, via fontanela anterior. Aqui a gente está insonando no eixo coronal. E o padrão de fluxo usual seria você ter uma sístole cheia e uma diástole baixa, né, que traduz alto índice de resistência. Quando a criança começa a reduzir esse índice de resistência, né, e aumentar os picos de velocidade na diástole, isso traduz para a gente que ela está tentando, né, assim como no período fetal, né, durante a gestação, também existe esse estudo pós-natal, né, pode indicar que aquele indivíduo se encontra num estado de hipóxia, ele está tentando redirecionar o fluxo de sangue para a circulação encefálica. Esse é um exemplo que a gente está ensinando a artéria pericalosa, que já em corte sagital, que é a incidência mais propícia para você visualizar essa artéria. E, geralmente, as duas incidências que se faz de rotina, né, quando você quer avaliar a circulação intracraniana. Nesse protocolo, nós incluímos também o estudo da circulação posterior, que geralmente não é avaliado, com a artéria basilar, né? Já não é uma artéria tão fácil de pegar por conta da profundidade. Você precisa de um ângulo de insonação melhor e de maior profundidade nos feixes sonográficos para conseguir realmente atingir, né? Isso não é factível com transdutores lineares. Você precisa utilizar um transdutor vetorial específico para criança, ou, no máximo, um transdutor endocavitário, né, nos serviços que não dispõem. Em termos de perspectiva, né, atualmente nós tivemos esses achados de alterações na substância branca profunda e algumas crianças com sinais de distribuição do fluxo arterial intracraniano, né, como a gente tinha comentado, essas alterações hemodinâmicas podem estar relacionadas e ser consequência, né, da disfunção endotelial, inclusa no contexto da reação inflamatória sistêmica. A nossa intenção é fazer o cruzamento de dados, né, dessas alterações de imagem com as
escalas, como a doutora Eduarda falou, né, as escalas de desenvolvimento neuropsicomotor, e estudar se existe uma correlação entre as duas coisas. Outra perspectiva nossa seria um possível aumento de amostragem com cooperação multicêntrica, né, com outros grupos que estejam fazendo um desenho de estudo similar, a fim de que a gente, né, consiga um maior poder amostral e um maior poder estatístico, né, com generalização dos dados obtidos do nosso estudo. Aqui eu trouxe também para exemplificar o estudo de elastografia, que é uma coisa que tem crescido muito nos últimos 2 anos, para estudo do parênquima encefálico, né? É um método que já se faz bastante em outros sistemas, né? Principalmente no fígado e na mama, né? E na tireoide, para investigação de lesões focais, que aqui não é o caso, né? Nós estamos investigando, na verdade, uma área maior de parênquima e tentando medir alterações de consistência desse tecido, né, nas crianças afetadas. Aqui, por exemplo, a gente está ensonando o corte coronal, né, mostrando o córtex e a substância branca e os espaços de circulação licórica, né, subaracnoideus. E aí, quando você ativa o modo elastográfico, você vê que ele gera esse mapa de cores que, na verdade, está ilustrando a elasticidade desse tecido. Você vê que o Szinho de soft, né, é mais vermelho, e o H de hard, né, que é o tecido que seria mais duro, digamos assim, mais rígido, né. Então, de literatura, assim, padrões de normalidade, a gente sabe que o córtex ele tem um índice de rigidez menor do que a substância branca, né. A substância branca fisiologicamente deveria ser menos elástica, né, mais dura, digamos assim. Nesses bebês que a gente tem analisado, o que acontece é uma inversão desse padrão. Então, a gente tem visto que os índices de elasticidade na substância branca de alguns desses bebês, principalmente os que já têm alteração de modo B, essa região de substância branca periventricular tem uma elasticidade menor. E daí a gente está tentando ver se existe uma correlação da alteração, né, de elasticidade nesse tecido com o mecanismo de injúria viral pelo SARS-CoV-2. Nesse outro exemplo, também a gente traz aqui medidas elastográficas dos núcleos da base, né, que é outra coisa assim, ainda pouco estudada. Os poucos estudos que já foram feitos, né, eles conseguiram mostrar que o caudado ele é mais duro, digamos assim, que outras regiões encefálicas, né? Que é um padrão que também tende a se inverter nesses pacientes que tiveram infecção viral. Aqui você consegue distinguir bem a escala de cores, porque ela pinta muito de vermelho os espaços de circulação licórica e os ventrículos, né? Que estão preenchidos por líquido, né? Então está tudo vermelhinho. E onde é mais duro, né? Menos elástico, está tudo mais escuro, né? Em tons mais verde, tendendo para o azul. Então, aqui eu trouxe só para ilustrar um pouco do que a gente faz no ambulatório da sexta-feira, com a autorização, né, dos responsáveis. E a gente tem conseguido um número bastante significativo de estudos, principalmente com a ajuda da nossa equipe multi, que tem ajudado muito. A gente sabe que não é fácil, principalmente a elastografia, né, conseguir manter o paciente paradinho ali, né, durante muito tempo. Então, realmente precisa de um apoio e o pessoal tem conseguido bastante a contento, assim, os exames têm saído com qualidade muito boa. Era mais isso, uma visão geral sobre a parte de neuroimagem que a gente tem feito aqui no projeto, tá, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigada, David. Muito obrigada a todos pelas apresentações. Nós vamos iniciar agora a parte de discussão e eu peço para todos que quiserem mandar alguma pergunta específica que compartilhem aqui no nosso chat, tá? Para que eu possa ler aqui e discutir isso com os convidados.
Uma coisa que eu queria deixar bem clara, que para mim o Proudest é um exemplo de como a pesquisa pode acontecer realmente com base no engajamento e na dedicação daqueles que participam. É uma equipe imensa, é uma equipe gigantesca, vocês conseguiram perceber aí pelas apresentações quantos projetos estão envolvidos, quantas pessoas estão engajadas nesse projeto gigantesco. E esse projeto não tem fonte de financiamento. Então, é um projeto que acontece totalmente com realmente a participação aqui voluntária das pessoas e a captação. Como não há recursos, é um projeto autofinanciado, a gente espera em breve ter uma parceria internacional com fonte de recursos, mas é um projeto que tem acontecido, já tem muitos resultados, os resultados já estão sendo elaborados para publicação, o protocolo já foi publicado, e que ele é realmente fruto da dedicação dessa equipe aqui, a gente tem uma parte da equipe, e é um projeto, assim, para a gente ter muito orgulho que aconteça na nossa cidade e no nosso hospital. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui que é para todos, né? Eu vou começar para a Lisandra, mas eu gostaria da resposta de todos. Eu diria que o nosso grupo controle é bastante reduzido, não é? Assim, queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco, né, da dificuldade de se ter um grupo controle. A gente tem um grupo de pacientes tão grande, por que a dificuldade de um grupo controle? E qual é o impacto que isso potencialmente gera para o nosso estudo? Bom, professora, a gente inicialmente tinha a ideia de ter no nosso estudo 300 gestantes e 300 com Covid positiva na gravidez e 300 controles, né? Inicialmente, nós começamos a fazer a avaliação do pré-natal, o controle pré-natal, em torno de maio, junho do ano passado, de 2020, e nós abrimos para a população em geral que tinha Covid na gravidez e fomos surpreendidos. Eu falo que fui surpreendida porque a procura pelo ambulatório foi muito grande. Então, naquele início ali, em maio, junho, a gente já estava com um grande número de gestantes com Covid-19, chegamos a atender em alguns ambulatórios 40, 50 pessoas, 50 gestantes por tarde, por manhã. Então, nós entrávamos no ambulatório às 7 da manhã, nós saímos 3 da tarde, assim, né? Todo mundo para tentar atender e deixar todas as pacientes assistidas no pré-natal. Então, inicialmente, nós pegamos as pacientes com Covid-19 e começamos a atendê-las, né? Como o nosso horário não cabia ali os controles, nós falamos, então vamos caprichar nesses casos, vamos pegar todos eles e vamos chegar aos 300 para começar o controle. Mas aí, nesse meio tempo, chegou a vacinação para gestantes, né? O que é muito importante, a gente viu que diminui muito a taxa de mortalidade, então a gente já começou com viés, porque elas começaram a ser vacinadas, e aí a gente ficou pensando como que a gente iria excluir, né, esse viés do estudo. E a outra coisa é que nós notamos que quando nós começamos a procurar os controles, elas não tinham tanto interesse em procurar o hospital universitário para o atendimento pré-natal, como as pacientes que tinham Covid na gravidez. Porque as que não tinham Covid, elas tinham já as suas referências. Então, elas tinham o seu posto de saúde, o seu hospital de atendimento, o local mais próximo da sua casa. Então, elas já tinham pré-natal que evoluía muito bem. Elas não tinham interesse de modificar o local de atendimento delas para o hospital universitário, que a gente sabe que, em especial, tem algumas cidades que são longe do hospital universitário, né? Aqui na Asa Norte. Então, nós tivemos essa dificuldade. Já as do Covid-19, elas, por uma preocupação ainda maior com a sua gravidez, elas se sentiram muito acolhidas. Então, elas se sentiram muito tranquilas e felizes de estar nesse ambiente. Então, realmente acabou que nós atendemos muitas com Covid e as controles não tiveram a mesma taxa de sucesso aí no acompanhamento. E a mesma coisa, eu acredito que aconteceu aí com o pessoal do Borne. Aí, fala aí com vocês, Eduardo. Felipe, então, Eduarda. Comentou muito bem, Lisandra, e acho que o principal ponto realmente foi a vacina, né? A gente teve esse viés muito grande desde a introdução da vacina, que ainda bem que foi introduzida, né? Mas realmente, no começo, que ainda a gente não tinha vacina, as mães, por questões praticamente puramente geográficas,
né, não tinham esse interesse. Não sentiam que realmente elas estavam desamparadas pelos seus postos de saúde, enfim, e não acompanharam. Então, a gente teve esse problema no começo, e eu imagino que até se a gente não tivesse a vacina, né, como a gente não teve esse interesse das mães no começo, a gente talvez não tivesse tido esse interesse ainda esse ano, por exemplo, se não tivesse vacina das gestantes. Até pelo nosso N pequeno do ano passado, quando a gente ainda não tinha vacina. Então, realmente foi um grande problema nosso. Acho que talvez eu diria que foi o principal, né? Porque realmente a importância do estudo é outra quando a gente tem o controle equiparado, né? Então, mas a gente vai tocando com esse problema mesmo e tentando reverter. Todo estudo, assim, ainda mais a gente está aqui com um estudo de vida real, né? É muito importante dizer isso, que a gente não fez aqui um estudo controlado, randomizado, em que você... É impossível, né? Vai submeter a um protocolo completamente experimental. Aqui o que a gente tem é um estudo de vida real, é uma coorte que acontece em situação de vida real. Então, não tem como você controlar todos os fatores que vão acontecer. E aí eu vou até passar a pergunta para o Felipe, se você acha que isso compromete o resultado do estudo, porque eu tenho a minha opinião, vou falar depois. Eu acho que não compromete, porque a gente está procurando coisas muito específicas, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que ia ser difícil mesmo a gente dizer que foi causa do Covid ou foi causa da pandemia, por exemplo, alguma alteração do desenvolvimento das crianças, né? E olhando a literatura, a gente vê que os resultados são exatamente esses. Então, assim, ou a gente vai ter aquele efeito direto do vírus, como o David falou na apresentação dele, ou a gente vai ter um efeito geral da pandemia em termos de resultado do desenvolvimento. Então, eu acredito também que não ia ficar muito claro. Um outro ponto importante foi o que a Lisandra falou, né, que a gente está assim, os dados são muito objetivos, então eu acredito que a gente consiga relacionar muita coisa com o que a gente já tem de literatura mesmo em populações não Covid, e eu acho que o que ficaria mais assim aberto é o que a Eduarda falou, que é em relação ao desenvolvimento mesmo da pandemia. O David? Em relação ao estudo de imagem, né, a ideia que a gente teve também foi fazer controle com os dados de literatura, né, que a gente já tem de grupos específicos, né, de crianças do período perinatal, né. E outra coisa que eu achei bem interessante essa questão da vacina, né, como o conhecimento evolui, né. Eu lembro que quando surgiu a primeira dose da vacina, né, as gestantes não foram vacinadas, inclusive eu tive colegas que estavam gestantes na época, e foi contraindicada a vacinação a princípio, né? E aí é tanto que alguns tomaram a primeira dose já bem mais tarde do que a população geral. E aí depois que a sociedade de obstetrícia começaram a lançar a recomendação positiva em relação à vacina, né? Que já se tinha conhecimento, né? Já tinha mais estudo e conhecimento sobre os efeitos, né? Potenciais. Eu acho que não interfere nos resultados, porque é isso, né? A maior parte dos dados que a gente vai estudar, está estudando, são dados que estão bem estabelecidos na literatura, né? Você tem os dados sobre desenvolvimento, como acontece o desenvolvimento em cada etapa. Então, a gente pode simplesmente comparar as escalas padrão. Obviamente, o estudo ele tem um outro peso quando você tem um grupo controle, mas essa dificuldade em estabelecer grupo controle acontece em praticamente todos os estudos. Porque até para que o sujeito participe de uma pesquisa, ele tem que ter também algum ganho, além do ganho de produzir ciência, produzir informação, há que se ter algum ganho específico para a pessoa. E é aquilo, né? A mãe que não teve Covid, que está fazendo pré-natal lá pertinho da casa dela, para que ela vai ir para outro hospital, ainda mais no momento de pandemia, em que até o deslocamento, que no caso de muitas mães vai ser no serviço do transporte público, oferece um risco, né? Então, assim, é lógico que vai ser uma limitação a ser
considerada quando a gente for publicar esses dados. Eu acho até que existe a possibilidade, em um grupo controle ser muito pequeno, da gente nem utilizar, simplesmente utilizar a nossa coorte de dados e utilizar como comparador aquilo que a gente já tem na literatura. Então, não enfraquece, mas é aqui até como a gente está numa jornada científica, em que a gente tem alunos também, a gente tem pesquisadores iniciando, para entender que percalços acontecem durante a pesquisa, isso não invalida, não torna a pesquisa menos importante. Até aqui, fazer um adendo que essa pesquisa, ela recebeu o convite para se agregar a um grupo, um banco maior de dados, que é um banco internacional que estuda o efeito da COVID no sistema neurológico, na verdade. É um grupo internacional, e assim, quando nós apresentamos, né, esses dados para o grupo americano que capitaneia essas pesquisas, eles ficaram muito interessados com o tamanho do N, com a qualidade dos dados, e em como essa informação foi gerada rápida em um único centro, né, 2 centros no caso, mas uma única cidade, porque mesmo em vários centros eles não conseguiram obter esse dado de uma forma tão rápida. Então, o estudo tem muita força, né, e muitos dados que vão ser publicados aqui por anos, na verdade, porque tem muita informação. Sobre a vacina, né, outra questão interessante aqui, que eu acho que a gente podia até discutir, né, vacina em gestante. Tudo em Covid assim, muito, muda muito rapidamente, né, eu costumo dizer que Covid é uma catálise, né, a infecção por SARS-CoV foi uma catálise em vários processos que a gente vive, e, assim, eu dou uma aula semanalmente com um colega infectologista da USP sobre Covid, vacina para Covid em paciente com doença reumática. E toda semana a aula muda, porque toda semana tem alguma modificação, indicação, em contraindicação, em nota técnica de como priorização de programa vacinal. Então, assim, é uma questão interessante, né? Porque realmente a gente sabia que em algum momento ali provavelmente começaria a vacinação, e isso teria um impacto no estudo. Também são os fatores não controláveis, assim, e alguns desses dados a gente pode tentar até retirar informações posteriormente, outros não, né, a gente perde o dado, mas é outra coisa interessante, né? Nós começamos com várias plataformas vacinais, depois uma delas especificamente tem contraindicação em gestante, pelo maior risco de eventos adversos graves, as demais estão sendo feitas, mas a gente viu gestante que se vacinou, gestante que não se vacinou, gente que deixou para se vacinar no puerpério, né? São questões bem interessantes. E agora, para os pediatras, vai vir uma outra questão aí, que é a vacinação para a Covid em crianças, né? Que a gente começa com uma outra questão. Nós estamos vacinando aqui no Brasil a faixa etária de adolescentes, mas os americanos já liberaram vacinação para crianças, né? Com uma quantidade menor do imunógeno, mas daqui a pouco chega para nós aqui esse questionamento também, e aí toda a questão do risco-benefício da vacinação nessa faixa etária, em que geralmente as manifestações são menos graves, mas que vão ficar como nicho, né, de transmissão. E eu queria saber se os nossos pediatras têm alguma consideração sobre isso, um tema que já a gente vai começar a discutir, vacinação para Covid em crianças. Doutora, na edição da Academia Americana do Pediatrics, agora de novembro, tem um artigo bem grandão falando sobre amamentação e vacina, né? Então, eles viram que, na verdade, assim, o leite materno é um negócio tão perfeito, tão personalizado, que bem no comecinho a gente vai ter mais IgA e mais IgM, e lá quando o leite está mais maduro, o bebê está mais bem adaptado à mãe, a gente vai ter muito IgG, né? Eles viram exatamente isso em termos de anticorpos de mães que foram vacinadas para COVID. Então, a gente fica muito tranquilo em falar em relação à amamentação, porque também teve um momento que ficou na dúvida se as lactantes poderiam ou não poderiam se vacinar, né? E agora a gente fica muito em paz em relação a isso. E no que diz respeito às crianças e às idades-alvo, a gente está vendo ainda muita coisa surgindo. Tem um estudo acontecendo bem grande envolvendo crianças bem menores, né? Menores de 5 anos, e a gente ainda está esperando muito desses dados, porque vai ser o maior estudo, e ele não tem muita correlação com mercado, né? Tipo, uma vacina específica. Na verdade, vários grupos de vacinas estão sendo analisados. Mas a gente já consegue ver que supera e muito os riscos dos adolescentes terem uma doença grave por COVID, naquele trabalho que a gente mostrou até aqui durante a apresentação. E a gente está esperando agora a certeza do grupo menor, e que eu acho que já está chegando. A gente vai ficar mais tranquilo, e eu acredito que os pais também. Maria Eduarda?
É exatamente isso. Acho que essa publicação foi até do dia 2, é muito recente, da Academia Americana. Ela pôde deixar a gente bem tranquilo quanto à indicação da vacinação contra a criança, para as crianças, né? Que na verdade a gente já estava muito esperançoso, independente das recomendações, mas com essa recomendação da Academia Americana, mostrando que realmente o CDC autoriza a liberação da vacina para as crianças, e sabendo, né, que a vacina, independente de qual vacina, é a forma mais segura e efetiva de proteger a população, né, e não é uma prevenção única, é uma prevenção social, né. Então, para todas as outras crianças vai fazer muita diferença e um grande impacto, com certeza, no nosso futuro. Concordo totalmente. Vacina é a intervenção médica que mais mudou a história da humanidade. Isoladamente, é a intervenção que mais mudou e reduziu a mortalidade, muito mais do que qualquer outra, muito mais do que o surgimento dos antibióticos, foi a vacinação, que mais reduziu a mortalidade. Lógico que a anestesia, as técnicas cirúrgicas mudaram demais, né, reduziram a mortalidade, mas nada tanto quanto vacinação. Então, é a intervenção mais importante da nossa história, e dentro da história da vacina, a vacina para a Covid, ela abre um outro capítulo, né? Você tem um vírus codificado e vacinas produzidas em larga escala em menos de um ano e 2 meses, né? Nós tínhamos vacinas já produzidas em larga escala. Então, isso muda a história da vacinação. Lógico que muitas informações a gente ainda vai ter, muitas informações a gente não tem agora. A gente sabe que eventos adversos podem surgir com um período maior de observação. É impossível dizer agora, né? Mas o que nós temos de informação neste momento, que é o que a gente tem que usar para se balizar, suporta que o benefício supera em muito risco. E aqui a gente tem que lembrar daquilo que a Maria Eduarda colocou. A gente tem a proteção individual, que é importante, mas a gente tem também a proteção coletiva, a proteção social, porque a gente tem, mesmo que sejam indivíduos que têm um potencial menor de formas graves, eles mantêm o nicho de circulação do vírus. Para professores, para os pais, para os avós, para pessoas que estejam com eles e que, por acaso, sejam de um grupo de maior risco. Então, é importante. E outra coisa é que a gente não conhece completamente ainda as manifestações de Covid longo e as sequelas de Covid. E a gente tem alguns poucos estudos em adolescentes, menos em criança, mostrando que até 30%, mesmo com formas leves, podem manter alguma manifestação, seja ela anosmia prolongada, seja ela digeusia, seja ela alteração de atenção, de concentração, e a gente não sabe o impacto disso, fadiga crônica, né, na vida dessas crianças e adolescentes. O fato é que a gente tem que hoje os dados que nós temos suportam a vacinação em larga escala em população de adolescente, agora também em população pediátrica. A gente sabe que a gente vai ter questionamento de pais, né? Por que a gravidade é menor em crianças, mas a gente também tem que ter esse pensamento social, né? A vacina também é uma proteção social. E agora eu vou fazer uma pergunta específica aqui para o David. David, você falou sobre tromboelastografia, e assim, é um exame que pelo menos nós que somos mais da parte clínica e menos da parte de imagem como você, nós vemos menos, né, a utilização. É muito interessante ver o potencial desse exame. Você apresentou aí durante a sua apresentação, mas eu queria que se você reforçasse aqui rapidamente principais prós, então, da utilização da tromboelastografia nessa população especificamente aqui e em outras populações para investigação. Então, a elastografia, ela ganhou muito campo, né, dentro da área médica, com o estudo de fibrose hepática, né, que inicialmente começou a se usar, os aparelhos eram iniciais, eles dependiam da força de aplicação do examinador, né, você aplicava uma força e aquele tecido, digamos assim, espalhava mais ou menos aquela força, então isso gerava um mapa bem mais simples do que aquele que eu mostrei, gerava um mapa praticamente linear de distribuição da força naquele tecido. E isso servia para dizer se aquele fígado tinha um estágio mais ou menos avançado de fibrose, né? E daí, com o avançar, né, das técnicas e dos equipamentos, foi possível começar a desenhar mapas de áreas, né, quadrados,
com áreas específicas de análise. Então, foi aumentando o campo de análise dentro dos órgãos e se começou a ver que isso podia ser aplicado em outros tecidos. Daí começou-se a fazer para nódulos tireoidianos, né, e para nódulos mamários também. Então, alguns estudos começaram a encontrar a correlação do índice de elasticidade dessas lesões nodulares, na mama, por exemplo, com sinais de malignidade, né? As lesões malignas teriam um nível de rigidez maior, né, do que, por exemplo, um cisto de conteúdo espesso, uma lesão benigna, né? E no caso do encéfalo, especificamente, é uma técnica que começou a ganhar mais campo por conta da logística, né? Assim, seria muito mais prático você conseguir fazer elastografia por ultrassom nesses bebês, né, do que fazer um exame de ressonância magnética, né, que também é possível fazer elastografia por ressonância. Porém, existe toda a logística, né, necessária para que esse exame aconteça, né, em termos de sedação, né, para o paciente realmente conseguir imagens adequadas, sem artefatos de movimento. Muitas vezes esses bebês são em UTI, então estão em incubadora, né, então tem restrições à movimentação, em termos de instrumentalização, né, estão em ventilação mecânica, às vezes. Então, tem uma série de coisas que precisam acontecer para que esses bebês façam exames de ressonância, enquanto que a elastografia por ultrassom não, né? Hoje em dia a gente já tem aparelhos até portáteis que fazem elastografia dentro da UTI neonatal, né? Então, é muito mais prático e rápido, né? Um exame dinâmico. Eu digo rápido quando você compara com a ressonância, né? A elastografia, assim, realmente você vai precisar de pelo menos uns 15 a 20 minutos para obter imagens adequadas. Ideal que você obtenha pelo menos 3 aquisições daquela mesma área, se você for realmente medir os índices, né, de elasticidade, e não ficar restrito só ao mapa de cores, né, para obter um dado numérico significativo, realmente o ideal é você fazer 3 análises daquela área e obter uma média daqueles índices, para aí você realmente obter um dado confiável. Então, nos bebês acordados, assim como a gente tem feito em nível ambulatorial, realmente, assim, você precisa de muita cooperação para que as crianças fiquem paradas, né? Então, assim, nem sempre é tão simples, às vezes a gente pede para a mãe amamentar, dá um tempo, coloca outro paciente, né, enquanto o bebê se acalma, até a gente conseguir realmente uma imagem que seja adequada, né, para quando você obtém, eu esqueci de mostrar, mas tem um índicezinho, uma escala que vai do vermelho até o azul. Quando você obtém uma imagem realmente adequada e analisável, esse índice ele preenche, vai até o nívelzinho do azul. Enquanto você não estiver obtendo uma imagem boa, assim, analisável, ele não completa a escala e a aquisição. Fica lá no vermelhinho até você conseguir. Mas a gente tem obtido imagens muito boas, assim, graças à cooperação das nossas mães e da nossa equipe de enfermagem, que também ajudou muito, né? Tem sido bastante efetivo o estudo elastográfico. A gente está bem empolgado com esses dados, porque especificamente em relação à COVID, né, acometimento encefálico por vírus, né, não existe assim análise elastográfica ainda consistente, né, realizada com um grupo de pacientes significativos. Mesmo as análises de elastografia encefálica para padrão de referência normal, né, estudos que tentaram estabelecer um padrão de normalidade, o que é um índice de elasticidade normal no córtex, na substância branca, são estudos que foram feitos com 30, 40 pacientes no máximo. Então, a gente tem um N já bem significativo de pacientes acometidos. Isso é outra força grande do estudo, né? Bem, eu tinha mais uma pergunta aqui para a Lisandra, que era sobre a parceria com a Alemanha, mas como a gente tem 1 minuto e meio só para encerrar,
então já vou encaminhar aqui para a finalização da mesa. Eu gostaria de agradecer imensamente, então, Felipe, a Elisandra, a Maria Eduarda, o David, pela apresentação, por terem trazido com muita propriedade, com muita pontualidade e objetividade esse estudo tão importante que é o Proudest, e apresentado esses dois braços, o Pregnant, o Born, mostrado como a pesquisa pode ser feita de uma forma correta, de uma forma intensa, de uma forma cooperativa, mesmo em situações de escassez de recursos, e eu tenho certeza que vocês ainda vão ter muitas notícias desse estudo, porque haverão muitas publicações. Então, gostaria de agradecer muitíssimo, de parabenizar e de lembrar a todos aqui, os nossos, aqui estão nos acompanhando, que o registro da presença é automático, para quem se inscreveu e acessou a transmissão aqui, e que o certificado de participação nessa atividade, ele estará disponível no site do evento em até 30 dias. E sugiro que vocês continuem, então, acompanhando as demais atividades do evento. Um abraço a todos e tenham uma boa jornada. Tchau, gente. Até mais.